Olá, gente querida! Hoje é segunda-feira da quinta semana da Páscoa. Dia 3 de maio, a igreja celebra a festa dos apóstolos São Filipe e São Tiago Menor, o filho de Alfeu. Filipe seguiu Jesus como o Messias anunciado pelas Escrituras e dele comunicou a fé a Natanael. Fez-se porta-voz de alguns gregos que desejavam ver o Mestre, Jesus Cristo. Jesus o convida a reconhecer o Pai, visível no Filho feito homem. Tiago, o filho de Alfeu, apelidado de O Menor, era parente de Jesus e foi chefe da comunidade cristã de Jerusalém. O Novo Testamento traz uma carta com o seu nome, a carta de Tiago. Os dois apóstolos são comemorados numa só festa, porque, segundo uma tradição, as relíquias deles foram colocadas debaixo do altar da Basílica dos 12 Apóstolos em Roma, no dia da sua dedicação, no dia 1º de maio de 565. Quantas vezes, quando eu estudava em Roma, passei por esta Basílica dos 12 Apóstolos, ali bem pertinho do Instituto Bíblico de Roma e também da Universidade Gregoriana. Tempos bons aqueles. Vamos então ouvir o texto do Santo Evangelho de hoje, dessa festa dos apóstolos Filipe e Tiago o Menor. O texto é de João capítulo 14, versículos 6 a 14. Naquele tempo Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse então Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai-me, ao menos, por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, esse texto está num contexto de perguntas dos apóstolos a Jesus. Se vocês olharem no capítulo 13, versículo 36, é Pedro quem faz a pergunta a Jesus: Para onde vais? Senhor, para onde vais? Depois, no texto que acabamos de ler, no versículo 5, Tomé faz a pergunta a Jesus: Como podemos conhecer o caminho? O texto que acabamos de ler começa com a resposta de Jesus a essa pergunta de Tomé: Como nós podemos conhecer o caminho?
Depois, no versículo 8, Filipe pergunta, na verdade suplica: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Finalmente, no versículo 22, Judas Tadeu pergunta para Jesus: Senhor, por que tu te manifestarás a nós e não ao mundo? Portanto, o texto que acabamos de ler faz parte desse belo contexto de respostas de Jesus a estes 4 apóstolos: Pedro e Tomé, Filipe e Judas Tadeu. Na verdade, está dentro do grande discurso de despedida de Jesus. A grande questão que está por trás, como pano de fundo, é: e depois que Jesus partir para o Pai, como ficarão os discípulos? Como ficará a igreja? É essa a resposta que Jesus quer dar. No versículo 6, Jesus se apresenta como o caminho para o Pai. Versículos 7 a 11, Jesus dialoga com Filipe e ele se apresenta como aquele que é um só, numa identidade de comunhão com o Pai. E finalmente, nos versículos 12 a 14, Jesus então trata da ajuda de Deus à igreja que permanece na peregrinação da história. Essa ajuda se dá pela oração: tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei. E por isso, a igreja, os discípulos, realizam as mesmas obras de Cristo. Olhemos então mais de perto estes elementos. Primeiro, Jesus, caminho, verdade e vida. A palavra caminho fala de processo. Caminho fala de transitoriedade. Caminho fala de somos peregrinos na história. Nós estamos vivendo esta belíssima aventura em Cristo, o verdadeiro caminho. Como lá no Antigo Testamento, Deus guiou o povo pelo deserto, do Êxodo, da casa da servidão do Egito, até a terra prometida. Agora, Deus não mais precisa guiar o povo pelo deserto, porque o próprio Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele não é mais o guia no deserto, ele é o próprio caminho. Jesus é o caminho que conduz ao Pai. Jesus é o processo e a peregrinação com a igreja rumo ao Pai e à realização plena do seu reino. Depois se introduz um outro tema muito bonito, o tema do conhecimento. Já sabemos que no Evangelho de João, conhecer significa, na verdade, ter uma relação profunda de intimidade. Conhecer Jesus Cristo, que revela o Pai, e isso é algo relacional, familiar, é uma comunhão profunda, vivida na força e na luz do Espírito Santo. E nós aprofundamos cada vez mais essa comunhão com o Pai, por meio do Filho, na força do Espírito Santo. Essa comunhão é aprofundada pela prática do amor. Jesus, portanto, é o único mediador com o Pai. Jesus é este caminho com o caráter dinâmico, com a força, a inventividade, a criatividade, porque ele transmite a luz e a força do Espírito. Jesus nos dá a força do Espírito para nele, caminho, chegarmos ao Pai. Cristo, portanto, é o mediador. Conhecer Cristo, na verdade, significa conhecer o rosto do Pai revelado em Cristo Jesus. Como sabemos muito bem, especialmente lá pelo livro do Êxodo, capítulo 33, a Deus ninguém nunca viu. Também em 1 Reis, capítulo 19, Elias, que está na boca da gruta, no Monte Horebe, Elias precisa cobrir o rosto com o manto, porque a Deus ninguém pode ver.
Jesus, portanto, é a revelação do rosto de Deus. Jesus é a revelação da mão estendida da misericórdia de Deus na história. Jesus é a revelação do Pai. É aqui que nós encontramos a loucura deste pedido de Filipe. Na verdade, o pedido de Filipe revela a falta de compreensão. Filipe, como bom judeu, identifica o Messias a partir daquilo que foi revelado na lei de Moisés e nos profetas. Mas Jesus ultrapassa em muito as promessas que foram feitas no Antigo Testamento. Ele não é simplesmente o Messias, como era esperado na lei de Moisés ou nos profetas, porque ele é a própria presença de Deus Pai. Somente depois da ressurreição é que será revelada plenamente a identidade de Cristo. Ele e o Pai são um só. Depois da ressurreição, Jesus entrega plenamente e definitivamente o seu Espírito, o Espírito Paráclito. O Espírito de Jesus é derramado sobre o coração da igreja. E é isso que está presente nos versículos 12 a 14. Os discípulos de Cristo, a igreja, que permanece na peregrinação da história, seguindo no caminho que é Cristo, recebem um grande aliado, o Espírito Santo. E o Espírito Santo nada é do que o Espírito de Jesus Cristo, efuso, derramado no coração dos discípulos. É um modo de dizer que a morte de Jesus na cruz não é o fim. A sua ressurreição e o dom do Espírito Santo faz da igreja testemunhas do reino de Deus. E assim, suplicando a bênção, a força, a luz, a presença de Jesus, nós realizamos as mesmas obras de Cristo. Jesus nos insere na sua mesma missão e nós realizamos as mesmas obras de Cristo, exatamente porque guiados, iluminados, vivificados pela força do Espírito Santo. Como ficará a igreja depois da morte e da ressurreição do Senhor? Não tenhamos medo. A igreja continua a mesma obra de Cristo, porque o Espírito de Jesus Cristo foi derramado em nossos corações. E nesta aliança profunda com Cristo, que revela o rosto do Pai, continuaremos a sua mesma obra. E quando nos sentirmos fracos e limitados, supliquemos com fé, porque tudo aquilo que pedirmos ao Pai, em nome do Filho Jesus Cristo, Ele atenderá. Um abraço a você, fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Desejo a você uma excelente festa dos apóstolos, Filipe, e também celebramos hoje outro apóstolo importantíssimo, São Tiago, o Menor, primo de Jesus Cristo, filho de Alfeu, primeiro responsável pela Igreja de Jerusalém. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.